Olá meninos, estamos de volta agora para a questão número 7 da apostila de vocês. Olha, questão da UFO discursiva, hein? Para se temperar saladas, as donas de casa usam limão ou vinagre, pois frutas cítricas como limão possuem, entre outros componentes, o ácido cítrico, enquanto que no vinagre o componente principal é o ácido acético. Considerando que o ácido cítrico apresenta massa molar igual a 192 gramas por mol, olha, ele já deu essa informação que corresponde à massa molar do ácido cítrico, e sua análise elementar, ou seja, composição percentual em massa é 37,5% de carbono, 4,2% de hidrogênio, 58,3% de oxigênio, pergunta-se qual é a fórmula molecular do ácido cítrico. Beleza, então ele quer que você determine a fórmula molecular do ácido cítrico. A gente vai fazer o seguinte, ó. Como ele deu a massa molar do ácido cítrico, que é 192 gramas por mol, eu vou usar esse valor aqui, ó, de 192 gramas por mol, como base de cálculo. Então a gente vai fazer o cálculo agora, não com 100 gramas, mas com 192. Lembra de uma informação importante que tem naquela aula que eu postei para vocês. Se você não tem a massa de nada, massa molar não tem, usa 100 gramas, facilita as contas. Agora, se for fornecido no enunciado da questão, igual foi fornecido aí, a massa molar do composto, usa ela como base de cálculo. Facilita muito e as contas ficam bastante redondas, fica fácil de você fazer. Quer ver? Olha só. Então eu estou usando aqui, ó, a massa de amostra de 1 mol do ácido cítrico. Ou seja, a gente está usando uma amostra de 192 gramas do ácido cítrico. O que eu preciso fazer? Preciso descobrir aqui dentro desses 192 gramas qual é a massa de carbono. Preciso descobrir também aqui dentro qual é a massa de hidrogênio. E preciso descobrir aqui dentro qual é a massa de oxigênio, que são os 3 elementos químicos que fazem parte da composição do ácido cítrico. Aí o que você vai fazer? Ora, 192 gramas é a massa total de 1 mol. Então eu posso dizer o seguinte, ó, para o carbono, olha aqui, ó, para o carbono, eu posso dizer que 192 gramas corresponde à massa total de uma amostra de 1 mol de ácido cítrico, ou seja, 100%. Qual é a porcentagem de carbono nele? Está aqui, ó, 37,5% de carbono. Então, se nós temos 37,5% de carbono, esse valor X aqui, ó, vai me dar a massa de carbono presente em 1 mol de ácido cítrico. Se você fizer essas contas aqui, você vai descobrir 72 gramas, né? Então esse X vai dar 72 gramas de carbono. Portanto, aqui, ó, a massa de carbono é 72 gramas. Já vou dividir aqui pela massa molar para passar isso para mol de uma vez, ó. Dividindo por 12 gramas por mol, vai dar 6 mols de carbono. Então quer dizer que em 1 mol de ácido cítrico tem 6 mols de carbono. Já sei que a fórmula é C6, né? Para o hidrogênio, olha, vamos fazer aqui para o hidrogênio. Para o hidrogênio. Fazer uma conta bem parecida. Ora, 192 gramas. 192 gramas. Corresponde à massa total de 1 mol de ácido cítrico, ou seja, 100%. Nós temos lá, ó, 4,2% de hidrogênio. Portanto, 4,2% de hidrogênio corresponde a uma massa de quanto? Estou chamando aqui de Y. Faça essa regra de 3, esse Y vai dar 8,06 gramas de hidrogênio. Então, eu tenho aqui, ó, massa de hidrogênio, 8,06 gramas. Dividido por 1 grama por mol, isso vai dar
8 mols de hidrogênio, C6H8. Vamos fazer a mesma coisa agora para o oxigênio. Então, para o oxigênio. Veja, 192 gramas corresponde à massa total do oxigênio, ou seja, aliás, massa total do ácido cítrico, né, que é 100%. Quanto nós temos de oxigênio? 58,3% de oxigênio. Então, se eu tenho 58,3% de oxigênio, esse valor Z aqui, ó, vai me dar a massa de oxigênio que eu tenho em 1 mol de ácido cítrico. Esse valor tem ele pronto aqui, dá 112 gramas de oxigênio. Então, se eu tenho 112 gramas de oxigênio, divide pela massa molar, que é 16 gramas por mol. Aí aqui, ó, vai dar 7 mols de oxigênio. Portanto, a gente já tem aqui, ó, a fórmula molecular do ácido cítrico. Vai ser C6H8O7. C6H8O7 é a fórmula molecular desse composto. Beleza? Questão tranquila de fazer, né? E agora vamos para a última questão da apostila de vocês, desse assunto, questão número 8 aí da FUVEST. Olha, enunciado diz o seguinte: ferritas são compostos com propriedades magnéticas utilizados em componentes eletrônicos. A análise química de uma ferrita forneceu os seguintes resultados, ó. Magnésio, 12%, isso é porcentagem em massa. Ferro, 56%, porcentagem em massa. Oxigênio, 32%, porcentagem em massa. Ele forneceu aqui, ó, as massas atômicas. Nem precisava você ter uma tabela periódica, mas às vezes no vestibular da FUVEST não tem. O que ele quer? Determine a fórmula mínima da ferrita. Então, a partir dessa fórmula centesimal, porque o que ele forneceu para a gente é a porcentagem em massa. Isso é a fórmula centesimal. A gente vai determinar a fórmula mínima da ferrita. Então, veja bem. Se eu tenho as porcentagens em massa e não deu massa molar, então eu vou usar como base de cálculo 100 gramas. Se eu pegar aqui, ó, uma amostra de 100 gramas desse composto chamado de ferrita para analisar, aqui eu quero saber o seguinte: quanto vale a massa de magnésio? Ora, massa de magnésio vai ser 12% de 100 gramas, ou seja, 12 gramas. Quanto vai valer aqui a massa de qualquer outro ferro? Ora, ela vai valer 56% de 100 gramas. Isso dá 56 gramas de ferro. E quanto vai valer aqui, ó, a massa de oxigênio? Vai dar 32% de 100 gramas. Isso dá 32 gramas de oxigênio. Já tenho a massa de cada elemento químico em 100 gramas de ferrita, que é a amostra que eu estou analisando. Divide tudo pela massa molar para você transformar isso em mols. Então, eu vou dividir aqui, ó, massa molar do magnésio, 24 gramas por mol. Isso vai dar meio mol de magnésio. Divide aqui pela massa molar do ferro, que é 55,8, mas ele falou para usar aqui, ó, 56. Então, dividido por 56 gramas por mol, isso vai dar 1 mol de ferro. E dividir aqui por 16 gramas por mol, isso vai dar 16, 32 por 16, 2 mols de oxigênio. Portanto, pelo menos do jeito que está aí, por enquanto, a fórmula do composto dessa ferrita está assim, ó. Magnésio, meio mol. Depois, ferro, 1 mol. E oxigênio, 2 mols. Posso usar isso como fórmula mínima ou molecular? Não. Por quê? Porque não pode ter decimal. Todos os valores têm que ser inteiros. Quando chega nessa situação, você lembra o que a gente faz? Divide todos pelo menor deles. Então, vou dividir tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, pelo menor deles, que é meio. Aí, ó, facilitou bem as contas, ó. Dividindo por meio, isso aqui vai dar mg
magnésio 1, ferro 1 por meio, dá 2, oxigênio 2 por meio, dá 4. Portanto, a fórmula molecular desse composto é MgFe2O4. Respondemos a questão número 8. Encerramos o assunto determinação de fórmulas químicas. Já vem na sequência agora na nossa playlist o assunto cálculo estequiométrico. Assista às aulas com muita atenção, tá? Resolva todas as questões, acompanhe a resolução dos exercícios também, porque esse assunto você sabe da importância dele. Beleza? Abraço, até a próxima aula.